Boa noite, igreja. Boa noite. Tá péssimo isso aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tudo bem com vocês? Sim. Jantaram antes de vir? Tá meio dividido isso aqui. Bom, eu não jantei, então. Meus irmãos, quando vocês vão se ajeitando aí, pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, e vamos iniciar do versículo 9. Amém? Mateus 9, 9. Antes de eu começar minha pregação, eu preciso me apresentar. Estou vendo algumas caras novas aqui. Eu me chamo Guilherme, eu tenho 33 anos. Eu sei que não parece, parece 18. Eu sou natural da cidade de Avaré e estou há mais ou menos um ano aqui em Bauru. E esse meu serviço, esse meu chamado é graças àquela pessoa que está ali na porta, a Vitória. Se não fosse por ela, hoje nada disso aqui estaria acontecendo. Eu falo isso todo grupo eu vou repetir, porque tudo que eu tenho, esse chamado eu devo a ela e faço parte, eu sou membro e pertenço desse carisma maravilhoso que é o Avivados em Pentecostes. Você pode aplaudir o meu caramba, por favor? Muito obrigado. Entendi. Obrigado. Achei que iam me deixar na mão. Acharam aí, meus irmãos? Mateus 9, 9. Enquanto vocês procuram, vão orando comigo assim. Santo anjo do Senhor, Deus guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. São Carlo Acutis, rogai por nós. Meus irmãos, vocês estão com a palavra de Deus aí? Tá todo mundo? Sim? Não? Quem não trouxe, faça um favor. Oi? Perdão? Mateus 9, 9. Traga semana que vem, tá? A gente tá para começar um tríduo aí. Se você não trouxer sua Bíblia, eu não vou deixar você entrar. Não tem o que você faça. Então traga sua Bíblia, pelo amor de Deus, é o mínimo que você faz. Quem não tá com a palavra de Deus, coloca a mão sobre o seu coração, prepara o terreno e lá nós vamos começar. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim para chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, pois quem beija a palavra de Deus beija a face de Cristo. Meus irmãos, vocês estão entendendo que nós vamos falar hoje sobre chamado. Fala, chamado. Chamado. E a Gabi, quase que ela acaba com a minha pregação hoje. O Espírito Santo, então, ele já preparou vocês para o que vocês vão ouvir aqui hoje. Então a gente vai ter um entendimento com base no chamado de Mateus. Só que antes de eu chegar lá no chamado de Mateus, eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo aqui nesse dia, nesse lugar. Como eu falei para vocês semana passada, toda a pregação que eu vou me preparar, eu estou orando, eu estou em oração, eu estou pedindo para o Espírito Santo me colocar naquele cenário para eu realmente entender o que está acontecendo, para dar o melhor para vocês. Eu me coloco ali numa imersão de imaginar aquele cenário. E quando eu começo a falar desse evangelho, a primeira parte que me chama a atenção é esse partindo dali. Tá, mas Jesus estava partindo da onde? O que estava acontecendo para ele estar partindo? Aonde ele estava indo? Qual que era o caminho que ele ia fazer? O que acontece? Por que ele tem que passar por Mateus? Eu tento entender tudo isso que está acontecendo. E um pouquinho antes o evangelho vai dizer que partindo dali, Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Falou alto. Uau. Jesus tinha nada mais, nada menos do que curado um paralítico. Aquele lá mesmo, que os amigos descem ele pelo telhado. Ele fala: seus pecados estão perdoados, tome a sua maca e siga.
Isso mesmo que Jesus tinha acabado de fazer. Por isso ele estava partindo dali. Por que ele estava partindo dali? Porque ali estava um cenário que estava, vamos falar assim, um cenário meio confuso. Porque as pessoas estavam indagando por que Jesus tinha poder de perdoar os pecados. Como que assim? Ele pegou um paralítico, do nada esse cara levantou e está andando. Então Jesus estava partindo desse cenário. E aí imagina Jesus indo ali para onde ele tinha que ir. O Espírito Santo, Deus ali falando com ele, falando, não esquece de Mateus, não esquece de Mateus, não esquece de Mateus. Jesus, para não deixar o TDAH dele, deixar isso para depois, ele vira e fala assim, viu, Mateus, segue-me. Só isso. Você está entendendo o tamanho disso? Você está entendendo que Jesus, do nada, ele para e fala assim, Tiago, segue-me. Ele nunca tinha visto aquele homem. Ele nem sabia a cara de Mateus. Na verdade, ele é Deus, ele sabia. Mas ele simplesmente para e fala assim, Gabi, segue-me. Do nada. Porque o Espírito Santo estava incomodando ele e ele tinha que cumprir aquilo. E qual que é a atitude de Mateus? Levanta, não olha para trás e vai. Então eu começo a pensar, meu, como assim? O que está acontecendo? Como que esse homem tem essa coragem de levantar e sair? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar na pregação aqui. Eu estou só querendo que você entenda o que estava acontecendo naquele cenário. Então Jesus passa do nada, olha para aquele cara e fala assim, segue-me. Você está entendendo o quanto esse Deus te conhece de perto? Ele sabe o seu nome. Você pode nunca ter falado com ele, você pode nunca ter aberto a sua boca no grupo de oração, por mais que a gente clame aqui para você fazer isso, para fazer uma oração sincera. Nem às vezes dentro do seu quarto, na sua intimidade, você teve a coragem de falar, Jesus, meu nome é Guilherme, eu tenho 33 anos, eu preciso da sua ajuda. Só que ele te conhece de perto. Então ele está querendo te chamar pelo nome nessa noite para um chamado. A gente vai chegar lá. Então a gente já entendeu o que estava acontecendo ali, amém? Amém. Só que antes de eu entrar na minha pregação, eu preciso que vocês entendam mais algumas coisas para a gente chegar lá. Quando a gente vai olhando aqui, a gente depara que Mateus, ele era um publicano. Fala, publicano. Publicano. Mas o que é um publicano? Vocês sabem o que é um publicano? Então, ó, essa palavra aparece diversas vezes ao longo da Bíblia. Hoje vocês vão aprender o que é um publicano e nunca mais vão esquecer. Publicano, ele era um cobrador de impostos. Fala, cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Só que ele não era um cobrador de impostos como um funcionário qualquer. Ele não era tipo... Sabe aquele parente que trabalha numa Receita Federal? Ou um amigo que você sabe que vai te lembrar que em maio você tem que fazer a declaração do imposto de renda? Não. Esse não era Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos que na época era tido como traidor. Era tido como pecador. Ele era judeu, mas ele estava trabalhando a serviço de Roma. E todo país, todo império, tudo depende de impostos para fazer dinheiro. Hoje, nós pagamos impostos em tudo que a gente consome, né? Então, é desse jeito que um país se sustenta. E era o jeito que Roma se sustentava. Só que não era algo lícito. Era algo totalmente contrário ao que nós temos hoje em dia. E Mateus, ele tinha essa profissão que ela era odiada pelos judeus ali da época, por ele ser judeu. E como que funcionava na época? Vamos pensar mais ou menos, vocês lembram do tarifaço do Trump? Era exatamente assim que funcionava. Então, vamos supor, Mateus, como publicano, ele olhava para o Tiago e falava, pô, Tiago é meu amigo. Ah, não, relaxa, Tiagão, esse mês não precisa pagar não. Só que a Gabi falou mal de mim com a galera aí, né? Ah, a Gabi não rezou pra mim no último grupo. Deixa ela que ela vier cobrar o meu imposto. Na hora que ela chegava para pagar o imposto dela, eu tinha lá que a taxa da Gabi era 20%. Como eu não gosto muito da Gabi, né? Gabi, então agora seu imposto é 50%. Porque quem determina sou eu. Essa era a vida de Mateus. Essa era a função de Mateus. Vocês estão entendendo? Então, Mateus, vamos supor que ele tinha lá E como que ele enriquecia? Como que ele chegou a tudo isso? Roma dava uma meta para Mateus. Ó, Mateus, esse mês você tem que arrecadar R$1 milhão em impostos. Ele falava, fechou, tranquilo. Hoje é dia 18, né? Então, imagina que durante 18 dias, pô, eu sei que tem um médico lá, o médico pode pagar um pouquinho mais, aquele lá que eu não gosto também vai pagar um pouquinho mais. Tem alguém lá, Rodolfo vendeu imóvel lá, vou pagar um pouquinho mais, que você cai uma comissão maior. Então, Mateus, conhecendo a realidade daquelas pessoas, ele já jogava como ele poderia bater aquela meta que ele tinha que bater, amém? Amém. Só que chegou dia 18, que é hoje. Pô, já bati meu 1 milhão. Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a cobrar um pouquinho mais das pessoas que ainda devem. Vou fazer 1,5 milhão esse mês, mas não é para Roma, porque Roma pediu só 1 milhão. Esse outro meio milhão, o que eu vou fazer?
vou comprar um iPhone 17 Pro Max. Você está entendendo por que Mateus tinha um emprego que não era legal, que era odiado pelos judeus e que ele estava em pecado? Vocês estão entendendo? Abre a boca. Sim! Amém. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vocês já entenderam o que é um publicano. Amém? Amém. A partir disso, a gente precisa entender a próxima etapa que o Evangelho está nos fazendo aqui, está nos trazendo, que são os fariseus. Fala, fariseu. O que é um fariseu, Gui? Pergunta para mim, Gui, o que é um fariseu? O fariseu, ele é membro de um grupo religioso e político, ou seja, junta duas coisas que às vezes não se conversam muito bem. E pode ter um conflito de interesses. E esses fariseus ali, que eles até indagam Jesus aqui, né? Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Os fariseus, eles seguiam a Torá, eles seguiam as leis de Moisés, eles tinham uma intimidade ali com Deus, até onde eles entendiam, e eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então eles questionavam isso, eles chegavam até a ser hipócritas, eles tinham até esse confronto com Jesus por se julgarem justos. Então eles se achavam mais do que os outros. Esses são os fariseus, eles eram religiosos da época, porém religiosos que se julgavam melhores que os outros, por estarem na sinagoga, por estarem orando, por fazerem parte de um grupo. Então você sabe aquela pessoa que você sabe que tem um ego elevado, que sempre o dela é melhor? Ah não, que eu sou melhor, eu faço a minha oração aqui, ó. Eu coloco a mão na cabeça da pessoa, ela repousa no Espírito Santo. Peraí, essa pessoa está deixando já o ego agir sobre ela. Isso era o fariseu da época. Então a gente já está entendendo aqui, ó, da onde Jesus estava, aonde ele passou, quem é o publicano, o que é o publicano, o que é o fariseu, e a gente começa a caminhar para a minha pregação. Só que o último ponto que eu preciso entender, e eu estava pensando muito sobre isso, refletindo sobre isso, discernindo sobre isso para preparar a pregação, eu fiz um questionamento para Deus. Por que Mateus? Por que ele quis trazer Mateus nesse cenário para nós essa noite? E por que ele escolhe aquele homem? Pô, não tinha nada ali de especial naquele homem, se a gente parar e analisar friamente. Não tinha nada ali que fizesse que a escolha fosse Mateus. Só que daí você vai entender por que Deus, que é um Deus de perto, que sabe o seu nome, ele escolhe Mateus. Por que ele passa e fala: Mateus, segue-me? Porque Mateus, ele era uma pessoa altamente comprometida com o pecado. Por ser um homem rico, que tinha um emprego que lhe dava muito dinheiro, Mateus tinha as melhores roupas, os melhores tênis, o celular do ano, o carro do ano. Mateus estava no auge. Roma chegou para Mateus e falou assim: viu, quanto que você quer ganhar? Ele podia escolher. Eu duvido que você, sabendo da nossa realidade, se alguém chegasse no RH e falasse assim: viu, quanto que é sua pretensão salarial? É isso que eles perguntam, qual que é a sua pretensão salarial? A gente geralmente fica na média ali, né? Com medo de falar: pô, se eu falar muito, vão achar que eu não vão me pagar. Se eu falar pouco, não sou valorizado. Mateus tinha livre acesso a isso. Então ele tinha tudo. E você entende por que Deus escolhe Mateus? Porque existem dois tipos de conversão. A primeira conversão é pela desgraça ou pela miséria. E às vezes você pode estar passando por isso nessa noite. Ou na sua vida, em algum momento. A desgraça, a miséria é como o filho pródigo. É onde você chega num momento da sua vida que parece que não tem mais saída. Você fala: cara, tô tentando fazer tudo certo, mas não vai. Tá difícil, tá... E você tá ali. Só que nesse cenário você tá distante de Deus. Você não conhece ainda o amor de Deus. Então aqui começa a ter uma conversão. Que é pela desgraça, pela miséria, pelas coisas difíceis que você vai passando. E isso você vai se reencontrando com Deus. Acredito muito que você conhece alguém, ou até mesmo você já passou por isso, que tem uma história assim. E o segundo tipo de conversão é no caso de Mateus, que tinha tudo. Mateus era um cara que assim, cara, tava tudo top, tava maravilhoso, tinha um emprego top, o carro top, tinha tudo top, tava tudo dando certo. Tudo. Maravilhosamente bem. Casamento, cara, legal, tudo. Imagina esse cenário na sua vida, onde tudo tá dando certo. Só que quando você vai para a sua intimidade, você sente um vazio no peito. Fala: vazio.
sabe o que é esse vazio no peito? Esse vazio no peito é a nossa alma, ela anseia pelo Criador. Ela anseia por Deus, porque ela já sabe, ela já conhece, Deus nos conhece. Então Mateus, ele sentia esse vazio. Então a gente começa a entender o porquê que Deus, Jesus, para ali e decide chamar Mateus. Porque Mateus estava com aquele vazio no peito. Apesar de ter tudo, aquele tudo não valia nada. Porque tinha um vazio, tinha a falta da presença de Deus no seu dia a dia. Amém? Então, quando a gente começa a entender, eu fui pesquisando, eu fui entendendo, eu encontrei um quadro de Caravaggio, que é um pintor italiano, que ele pinta a conversão de São Mateus. E nessa pintura, Mateus está dentro de um quarto escuro, tem algumas pessoas, não é um quarto, na verdade é a coletoria de impostos, e da janela e da porta vem um feixe de luz, né? E a gente, estudando sobre esse quadro, esse feixe de luz é a voz e o chamado de Jesus para Mateus. E Mateus, ele está com uma cara tipo... e apontando para si mesmo, eu? É sério que sou eu? Né? Então, a gente começa a entender, pô, sou eu mesmo, preciso ir. E a partir disso, Mateus, ele que tinha tudo, ele se torna, que nem na minha Bíblia aqui, na minha versão, essa passagem está a vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Então, a partir desse momento, Mateus, ele se torna esperança para os pecadores. Amém? Quando a gente entende o porquê dessa esperança para os pecadores, a gente começa a ver que existem outras coisas do porquê de Mateus. O nome Mateus em hebraico significa dom de Deus. Então você começa a entender, pô, agora eu sei o porquê que Jesus chamou Mateus e não chamou outro. Porque tinha uma promessa ali para Mateus, tinha um chamado para Mateus. E Mateus se torna um santo dessa igreja, que hoje chamamos de São Mateus, um homem que escreveu o evangelho, que nós estamos lendo ele aqui hoje. Um cara que era pecador, que tinha tudo, mas decidiu abrir mão e seguir o seu chamado, escreveu um evangelho que eu e você estamos lendo nessa noite. Um homem que se torna santo. E ele foi testemunha ocular dos milagres de Deus. Ele se tornou também o homem que escreve, cada evangelista escreve para alguém, para alguma comunidade. Paulo escreve para as primeiras igrejas, para as primeiras comunidades. E Mateus, ele escreve para os judeus recém-convertidos, assim como ele. Então ele entende, por isso quando você lê o Evangelho de São Mateus, ele está bem esmiuçado naquilo, ele foi testemunha de tudo aquilo. Então vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A gente entendeu de onde Jesus estava vindo, entendemos que ele conheceu Mateus sem nunca ter visto Mateus, ele chama Mateus, a gente aprendeu o que é um publicano, aprendeu o que é um fariseu e entendeu o porquê que ele chamou Mateus. Agora eu vou entrar na minha pregação. Então prepara o seu coração, que agora a gente vai começar a mergulhar no que realmente Deus tem para falar para nós nessa noite. Vocês entenderam até aqui, meus irmãos? Sim! Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é o final desse evangelho, onde Jesus fala: Eu não vim para os justos, eu vim chamar os pecadores. Você já parou para pensar isso aqui? Que Jesus, ele não veio para os justos. Então, às vezes você está pensando, não, mas eu sou justo, eu faço tudo certo, eu tenho uma vida tranquila, eu não falo mal de ninguém, eu cumpro minha carga horária no trabalho, não faço nem hora extra, então eu sou justo. Eu sou justo, não sou? Então eu sou digno. Não, peraí, então você tem que entender que a pergunta é diferente. Quem é justo diante de Deus? Você já perguntou isso? Quem é justo diante de Deus? Quando a gente se pergunta isso, a gente tem que olhar para o Evangelho de Romanos 5,12. Não precisa abrir a sua Bíblia. Mas em Romanos 5,12 vai dizer que a partir do momento que o pecado entra no mundo por um homem, todos se tornam pecadores. E o nosso pecado foi pago ali. Mas Jesus veio para todos. Então por isso que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Os pecadores sou eu, sou você, todos nós que estamos aqui. Jesus veio para todos nós. Então por isso que ele veio nessa noite fazer um chamado a todos nós. Assim como ele fez com Levi, Mateus no caso. Ele está te chamando. Então a gente já vai começar a entrar no próximo passo, que a gente começa a entender que Jesus, ele não veio para falar com aqueles que não precisam, ele veio para todos que precisam. Ele conhece cada um de perto. Ele sabe o nome de cada um. Ele sabia que cada um estaria aqui nessa noite. E sabia em cada banco que estariam sentados nessa noite. E muitas vezes você está deixando isso passar.
A hora que ele está te chamando, você vira pro lado, assim. Fala, não é comigo não, deixa quieto. Então a gente vai entrar agora e entender o que é o chamado. Fala, o que é o chamado? O que é o chamado? O chamado, ele não é a sua vontade. Você tem que entender que o chamado é uma iniciativa de Deus para a sua vida. O chamado é uma vontade de Deus para a sua vida. É algo que Deus fala ao seu coração. Ele pode partir de uma vontade sua, mas você tem que entender que é algo maior, que é Deus que está te levantando, que é Deus que está querendo te mostrar o caminho. Não foi Mateus que falou, Jesus, eu quero te seguir. Não, ele só passou e falou assim, segue-me. Ele não precisou falar mais nada. E quando a gente começa a entender o que é chamado, a gente tem que entender que cada chamado exige uma escolha. Como diria Charlie Brown, cada escolha, uma renúncia. Então, se a gente consegue entender que o seu chamado é uma escolha, você vai ter que entender também que vai existir renúncia. Amém? Amém. Então, você entende que tem renúncia, você entende que vai ter momentos que você vai ter que se afastar de algumas coisas, porque você vai fazer parte de um chamado, porque é uma iniciativa de Deus para a sua vida. Não é o que está falando. Não é a Gabi que está ministrando, é Deus que está querendo te chamar para fazer algo diferente. É Deus que está querendo te chamar para dar passos. E você precisa entender que cada chamado ele é individual. O meu chamado é a pregação. O meu chamado é a mídia. O meu chamado não é tocar. Se eu pegar isso aqui que eu estou fazendo e chamar a Vitória para vir aqui pegar o microfone, ela vai travar. Ele é individual. Então não adianta, às vezes, você... eu quero servir nisso e quero que minha esposa, minha namorada, meu amigo, vá junto comigo. Não vai. Ele é individual. Assim como a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém. A gente pode tentar ir junto, mas cada um é responsável pelo seu processo. Cada um é responsável pelo que você faz. Então você está entendendo que seu chamado é para você? Então bate no peito assim, meu chamado é para mim. Meu chamado é para mim. E cada chamado exige uma missão. Cada chamado vai exigir um norte. Porque cada chamado, ele vai gerar uma vocação. Ele vai gerar uma graça. E vocação é graça. E aí você pode estar pensando, tá, mas qual deve ser o meu chamado? Não sei. Você já conversou com Jesus? Você não ora no grupo de oração, como que eu vou saber? Você tem que perguntar para mim, você tem que conversar com Jesus, tem que abrir a sua boca e começar a falar, Jesus, onde o Senhor quer que eu vá? Quando o Senhor vai me chamar? E quando Ele chamar, você tem que entender que você tem que tomar uma decisão. Quando Ele chama Mateus, Ele não fala assim, viu, Tiago, vem cá, você vai me seguir, só que eu preciso que você vá ali na frente, viu, ó, e fale pra, sabe, ali fala para todo mundo, todos os seus pecados, você vai se confessar, aí você vai começar a me seguir, tá bom? Não foi isso. O que Jesus fez com Mateus? Segue-me. Só isso. Ele não pediu nenhuma prova, ele não pediu nada de diferente. Ele não quis nada novo de Mateus, ele não fez nada mirabolante. Segue-me. E é o que Jesus está querendo fazer comigo e com você nessa noite. Que vocês tenham entendimento de que basta seguir o chamado. O chamado gera uma graça, gera uma vocação. E muitas vezes essa vocação, ela pode ser servir num grupo de oração. Ela pode ser um matrimônio. Ela pode ser sacerdote. Ela pode ser lidar com crianças. Ela pode ser um dom de cura. Ela pode ser um dom de libertação. Ela pode ser falar com jovens. Ela pode ser falar com drogados, falar com moradores de rua, levar alimento. Você está entendendo o tanto de vocação que existe, o tanto de chamado que existe? Só que você não tem coragem de dar esse passo. Você não tem coragem. Vocês ficam tudo aí olhando para mim com essa cara feia. Como se eu quisesse estar vendo isso, mas ninguém tem coragem de levantar a bundinha daí, ó, e começar a dar passo. Porque Jesus está chamando. O quanto a Gabi já proclamou aqui hoje sobre chamado, sobre decisão, sobre escolha. Só que vocês continuam aí sentados. A gente tem que começar a entender, eu falo isso em toda a minha pregação, e a partir do momento que eu entendi isso, mudou totalmente a minha visão sobre a minha fé e sobre aquilo que eu acredito. Ela não é sobre emoção, não é vir aqui terça-feira, viver a emoção, sentir arrepio, sair daqui, nossa, flutuando. Não, ela é razão, ela é decisão, é uma escolha, é dar passos, é seguir aquilo que Jesus está chamando você para dar. É levantar, é seguir, cara, em todas as áreas da sua vida. Não é só na igreja, não é só na pastoral, não é só no ministério, não é só, é no seu casamento, é no seu trabalho, é em tudo, é na faculdade. É muito mais fácil desistir, eu sei. Mas Jesus está te chamando, está te dando uma decisão, está te dando um norte, está te dando tudo o que você precisa. Só que é muito mais fácil desistir.
É muito mais fácil pensar pelo lado negativo. É muito mais fácil abrir a boca. Você já pensou no seu dia? Quantas vezes você abre a boca para agradecer? Quantas vezes você abre a boca para reclamar? Esse silêncio é o mais gostoso. Meus irmãos, a partir do momento que você entende que você está sendo chamado para algo, para um serviço, para ter uma escolha, para ter uma decisão, você precisa começar a entender que o Espírito Santo vai te incomodar. Ele vai te tirar de lugares que não faz mais sentido. Ele vai te tirar de empregos que não é mais para você estar lá. Ele vai te tirar de roda de amigos que não é mais para você estar lá. Só que aqui eu gosto de fazer um comparativo muito grande. Porque você tem um dom. O Espírito Santo deixou dons para nós. E muitas vezes não está sendo usado. Por pura e espontânea preguiça. Por pura e espontânea não vontade de seguir o seu chamado. Então você tem que entender que, a partir do momento que você toma essa decisão de seguir o seu chamado, as coisas vão começar a mudar. Só que você tem que ser persistente, você tem que ser perseverante, você tem que seguir, você tem que continuar, não pode desistir. As coisas vão acontecendo. É no caminho, é no processo, assim como foi com Mateus. Mateus não sabia nada, Mateus foi chamado do nada, sem nem saber, ele só teve a atitude de levantar e seguir. Aí você é chamado, você fala, puta, chegou minha vez, fui chamado, vou começar a tocar lá no Avivados agora, olha que da hora. Puta, que legal. Nossa senhora, vou começar a pregar no Avivados, vou começar a servir na mídia no Avivados, vou começar a fazer, vou servir na messe, me chamaram para ficar na acolhida na igreja, agora tá legal. Só que nesse mesmo tempo você tá orando, você tá, nossa senhora, queria tanto receber uma promoção no meu emprego, queria um cargo melhor, queria um emprego novo, Aí chega, um emprego novo. 15 mil por mês, tudo top, maravilhoso, pô, obrigado Deus, nossa, que delícia, agora tá top, tô caminhando com Deus, tô ganhando bem, minha vida tá uma maravilha, tô falando, nossa, que delícia que tá agora todo mundo na igreja me conhece porque eu tô na acolhida, todo mundo sabe quem eu sou, tá lindo, amém? Amém. Só que começa a acontecer uma coisa na sua vida, que você começa a ter que ficar mais tempo no trabalho, você começa a ter que se dedicar um pouquinho mais em casa. Você começa a ter que se dedicar um pouquinho mais pro seu chefe. Porque agora ele paga 15 mil por mês, então ele quer arrancar seu couro, amém? Então, qual que é a primeira coisa que você começa a fazer? Não tenho mais tempo de ir na igreja. Sabe por que você faz isso? Pergunta pra mim, Gui, por que eu faço isso? Porque as coisas de Deus não põem dinheiro no seu bolso, não te dá salário. Só que você não entendeu nada, meu irmão. Você não entendeu nada. Quando você decide ter uma decisão firme de estar com Deus, de servir a Deus, de levar a palavra de Deus, de estar presente, que seja na acolhida, que seja no dízimo, que seja em qualquer lugar, quando você entende e começa a caminhar com Deus, você entende que você não precisa mais de salário. O seu salário não é mais olerite, não é mais monetário. O seu salário é o céu, meu irmão. É isso que você tem que entender. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender que você nunca vai estar pronto. Eu nunca estava pronto para estar aqui nessa noite. Só que eu decidi dar passo. Eu decidi mergulhar. Eu decidi conhecer aquilo que Deus me chamou a ser. Eu, na primeira vez que eu escutei uma pregação no retiro de carnaval, que aquela bênção me levou, eu falei, cara, é isso. Eu quero que as pessoas conheçam esse Deus que eu conheci. É isso. As pessoas precisam conhecer isso. Como que eu não sabia disso antes? Com 30 anos nas costas, eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei maluco. Então, você entende que o chamado gera uma decisão concreta, um gesto concreto, que não dá mais para voltar atrás. Mateus não voltou, pô. Mateus escreveu o evangelho inteiro. Queria eu poder fazer isso. Imagina que da hora, minha mãe lendo, falou, meu filho escreveu. Pô, você está entendendo o que é uma decisão? Essa decisão, ela não tem mais volta. E quando você entende isso, você tem que entender que as coisas vão acontecer no caminho. Elas não vão acontecer na hora que você decide mudar. Você lembra semana passada que eu falei sobre os solos e as sementes? Você lembra que a gente tinha um solo que a semente caiu na beira do caminho? O solo de pedras, o
o solo de espinhos e, enfim, o solo fértil. E a gente foi entendendo que era um processo para cada solo se fortalecer e acontecer dentro do nosso coração. Então você precisa entender que quando Jesus olha para você no fundo do seu olho e fala: ei, filho, me segue, que eu tenho uma vocação para você. O impossível da sua vida só vai acontecer se você estiver comigo. Você não pode mais voltar atrás. Por mais que essa semente tenha caído à beira do caminho, por mais que essa semente tenha caído num chão cheio de pedras, por mais que essa semente esteja em meio a espinhos, não tem mais volta. Quando a gente vai entender o primeiro milagre de Jesus, que é as bodas de Caná, o milagre ele não acontece quando Jesus ora por aquela água e ela vira vinho. Não, o milagre acontece quando Jesus fala assim: vai, entrega ao mestre-sala. Naquele curto espaço de tempo e distância que o milagre acontece. O milagre não acontece no longo, acontece no curto. Por quê? Porque aquilo estava próximo de Jesus. Então você está entendendo que às vezes o seu processo, o processo do seu chamado, quando você decide de verdade bater no seu peito e falar: agora eu não saio mais, não tenho que me tirar daqui, o seu milagre vai acontecer. Ele pode demorar, ele pode ser longo, mas você tem que persistir. O milagre ele vai acontecer no processo. Você tem que entender e começar a ter mais razão do que emoção, do que deixar para viver só as terças-feiras à noite aqui, e começar a ter mais intimidade com o seu chamado, entendendo, sendo mais disposto, sendo mais calejado de tudo aquilo, não ligando para as coisas que vai te afastar. Porque você pode estar no chamado, e quando você está no chamado, às vezes as coisas a cruz vai pesar mais, vai ficar mais difícil, vai ser mais custoso, tudo vai dificultar. Mas você tem que entender que você tomou uma decisão. Por que quando você decide mudar de emprego, você não desiste? Quando você toma uma decisão dessa, você não olha para trás? Por que quando você insiste às vezes em trocar de casa, trocar de carro, qualquer outra coisa, você não volta atrás? Você quer ir até o fim? Agora, com as coisas de Deus, a primeira coisa que você faz é querer voltar para trás. A primeira coisa que você faz é querer voltar para a vida velha. Gente, nós somos adultos. Nós temos que tomar decisões e ir até o fim. Faz quanto tempo na sua vida que você não começa um projeto e vai até o final? E eu nem estou falando de academia. É o mais fácil. Quanto tempo na sua vida que você não decide algo, que você bate no seu peito, olha no espelho, como um adulto decidido e fala assim: ó, eu vou até o fim. Dando certo ou dando errado, eu vou até o fim. Pode existir coisas que vão me atrapalhar. Pode vir a doença, pode vir a depressão, pode vir o cansaço, pode vir o desânimo, pode vir o que você quiser. Não vou desistir. Qual foi a última vez que você fez isso? Sejam sinceros com vocês mesmos. Olhe no espelho, bate no peito. Todo dia. Tiagão, é fácil acordar todo dia 5 da manhã e fazer o evangelho? Independente de quantas pessoas vão estar ouvindo você falar no Instagram? Quantos de vocês aqui têm lindos dons de profecia, de ciência, de cura? Pode estar levantando pessoas, pode estar cantando no ministério, pode estar nos ajudando na mídia, pode estar ministrando uma noite. Mas vocês continuam sentados toda terça-feira. Eu estou aqui nesse grupo desde maio. Olha quanta coisa eu passei. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu quero que vocês entendam que Jesus está te chamando nessa noite para tomar uma decisão na sua vida. Você tem que ter a coragem de bater no peito, levantar e não voltar mais atrás. Seja qual for a sua vocação. Tem que ter coragem, tem que decidir. Porque quando você começa a caminhar e você começa a entender que o seu processo é no caminho, você tem a noção de que tudo acontece como uma bola de neve. Vocês já viram um desenho de bola de neve? Que é um negocinho pequenininho que rola assim, ó, e ela vai aumentando e fica imensa. Então você tem que entender que o seu chamado vai ser desse jeito. Hoje você vai dar um passo, amanhã você vai dar outro, depois você vai dar outro, porque Deus vai te sustentando. Você vai entendendo que os seus dons, os seus carismas, o seu falar com Deus, a sua intimidade com Deus vai aumentando. Você vai deixando de estar em lugares que não te pertencem mais. Você vai deixando de ter amizades que não te levam para Deus. Você vai ficando cada vez mais louco pelo Espírito Santo, cada vez mais batizado pelo Espírito Santo. Você vai entendendo que tudo aquilo vai te levar ao céu. Você para de se preocupar com a doença que chegou, com tudo que está afetando. Você começa a entender que o que vai mudar na minha vida? Eu já ganhei tudo, está lá.
Vocês estão entendendo, gente? Vamos começar a dar passo? Vamos começar a entender o chamado? Vamos começar a parar de dar desculpa? Ou parar de mimimizinho de escolhas? Isso em todas as áreas da sua vida. É o mimizinho no trabalho, é o mimizinho na academia, é o mimizinho no relacionamento, é o mimizinho nas coisas de Deus, é o mimizinho em tudo. Você sabe reclamar, mas você não sabe ter atitude para resolver. Você não sabe ter atitude para entender que aquilo faz parte da sua vida. Essa cara é melhor. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui eu já vou começar a finalizar a minha pregação, porque vocês já entenderam muito bem tudo aquilo que o Espírito Santo queria falar com vocês. E para finalizar isso, eu vou trazer uma outra passagem que está em João 6. Não precisa abrir a sua Bíblia. É rapidinho, são 2 versículos que eu quero trazer para vocês entenderem o que aconteceu na vida de Mateus e na vida dos discípulos dele. Está em João 6, versículo 6. João 6, 60 e 61. No 60 e 61, Jesus vai dizer, a palavra vai dizer assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que foi proclamado nessa noite sobre decisão, sobre coragem, sobre atitude, sobre mudança de vida. E não é motivacional, a gente não é coach. É sobre decisão real. Escandaliza? É duro? É, eu sei. Parece que é algo que o nosso Gui ficou maluco, né? Tá muito radical. Parece que não era assim, ficava só tirando foto lá, era de boa. Por que foram dar um microfone para ele? Tô errado? O que foram fazer dar um microfone na mão desse moleque? Mas vamos lá. Quero que vocês entendam, porque no versículo 66 tem o complemento que eu quero chegar. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12. Então aqui a gente tinha mais ou menos umas 100 pessoas. E Jesus, lenha. Todo mundo se escandalizou e saiu. Jesus vira para os 12 que ficaram: quereis vós também retirar-vos? Então Jesus hoje está querendo dar um chamado para você, meu irmão. Ele está querendo te levantar. Ele está querendo te mostrar que existe um caminho. Só que ele está sendo duro. Ele está ensinando. Ele está te mostrando que não vai ser fácil. Olha o que ele passou. Então não vai ser. Você acha que para mim e para você, que é muito menor que ele, vai ser diferente? Claro que não. Só que quereis vós também desistir? Querer abandonar? E Pedro, o primeiro papa dessa igreja, o que ele fala para Jesus? Mestre, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Você está entendendo, meu irmão? Acho que você não está entendendo. Você não está entendendo, porque assim, ele chama Mateus que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo, estava perfeito, estava na melhor vida possível. Mateus simplesmente levanta e segue. Os discípulos, depois de um discurso duro, que gera metanoia, que é para mudança de vida, muitos desistem pelo caminho. Pedro, o primeiro papa dessa igreja, vira para ele e fala assim: aonde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, o salário que você ganha no seu trabalho não vale a pena pelo salário que é o céu. Vocês estão deixando o céu de lado, gente. O seu chamado é esse. Para onde você vai se só Jesus tem palavra de vida eterna? Só Ele tem a capacidade. E Ele está te chamando para te usar, para fazer diferença na vida de outras pessoas, para fazer novas todas as coisas. Ele mesmo nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente chega no grupo e está mais preocupado com o grupo do WhatsApp, com a mensagem que vai chegar no WhatsApp, e deixa de viver essa noite. E Ele está querendo te chamar pelo nome. Fala: Vivi, segue. Gabi, segue. Ele está querendo nessa noite chamar cada um dos seus filhos que estão aqui presentes pelo nome, para que vocês levantem com autoridade, assim como São Mateus fez, e sem olhar para trás, tenham decisão de mudança de vida a partir de hoje. Chega de dar desculpa.
Chega, não dá mais. Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Se só ali tem vida, só ali. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então fica de pé e vamos rezar.